Tá tudo ok, tá tudo ok. Tá funcionando alto, claro e cristalino. Beleza. Bom, vamos lá então. Continuando aqui nossa aula, falamos no primeiro momento sobre os princípios constitucionais fundamentais do processo em geral, que se aplicam também ao processo de trabalho. Vamos falar agora sobre alguns princípios comuns ao processo civil e ao processo do trabalho. Lembrando que o processo civil sempre acaba sendo uma, vamos dizer assim, uma norma processual subsidiária ao processo do trabalho. O primeiro princípio que a gente pode mencionar aqui é o princípio do dispositivo ou princípio da demanda. O que significa isso? Na verdade, sem autor, não haverá processo. E aí, então, esse processo ele vai ser instaurado, regra geral, de acordo com a provocação da parte interessada. Então, o princípio da demanda, ele entende que o processo em si, o processo judicial, ele se inicia o quê? Através da provocação dessa parte interessada. Lembrando que o Poder Judiciário é um poder inerte e atua mediante a provocação do interessado. E quem distribui a ação é a parte autora, consequentemente, o processo ele vai ser o quê? Vai ser instaurado. Temos exceções à regra, vamos ver isso mais à frente, com tranquilidade. A própria questão do dissídio coletivo de greve é uma oportunidade em que a Justiça do Trabalho instaura de ofício o processo em si e chama as partes envolvidas naquela disputa sobre greve ou não, legalidade ou não, mas, regra geral, o processo, a jurisdição tem que ser provocada por interesse da parte. Bom, continuando aqui, então, temos, após esse princípio da demanda, princípio da inércia ou dispositivo, temos aí sim o impulso oficial. Uma vez que o Poder Judiciário, a tutela jurisdicional, ela precisa ser provocada pela parte interessada, a partir do momento que a parte interessada a provoca, essa justiça, então, esse processo judicial, ele torna-se o quê? Ele torna-se através de impulso oficial. É o chamado princípio do inquisitivo ou impulso oficial. O processo começa por iniciativa das partes, mas se desenvolve através de impulso oficial. Você distribui a ação, mas quando você distribui a ação, o juízo recebe a petição, defere e promove ali em diante o quê? A citação do réu. O réu tem citado para trazer a resposta. Então, todo esse impulsionamento após no caso, esse requerimento da parte autora, tirando o estado da inércia, aí sim é desenvolvido através do quê? Do impulso oficial. Temos ainda o princípio da instrumentalidade, ou seja, o processo judicial deverá ser um instrumento, meio para se efetivar o direito material. Para que existe o processo? Simples. Se todos nós cumpríssemos normas, se a sociedade cumprisse normas do direito das obrigações do direito civil, as obrigações contratuais trabalhistas, haveria necessidade de processo judicial? Não. Então, na verdade, o processo do trabalho ele acaba sendo necessário para se efetivar o direito material, aí sim, através do Estado. Quando o empregador deixa de pagar um salário, o empregado pode mover uma reclamação trabalhista com o intuito de receber seus salários atrasados. E aí, então, você tem o quê? Esse processo judicial como o quê? Como instrumento de condições que façam esse direito material ser através de uma resposta do Estado, através do Poder Judiciário, chancelado. Então, essa é a instrumentalidade como forma aí de princípio que a gente faz exercer no nosso processo do trabalho. E lembrando ainda que essa instrumentalidade, além do processo civil ser um instrumento, atos processuais, por exemplo, eles, muitas das vezes, independem de uma forma específica. Vamos lá. Eu quero fazer uma ação trabalhista. Eu tenho uma reclamação trabalhista, que é uma petição inicial,
eu tenho que qualificar o autor, endereçar o juízo competente, narrar os fatos, fundamentar os direitos, realizar os pedidos. Isso é o quê? É uma instrumentalidade também. Eu tenho uma forma adequada a ser utilizada para, em juízo, requerer um direito. E o réu? O réu, enquanto resposta, tem que fazer uma contestação. Existe uma forma específica, um instrumento específico, que é a peça de resposta chamada contestação, tem a reconvenção, tem a própria confissão do réu, enfim. Eu estou insatisfeito com a sentença, eu faço um recurso. Vamos ver no processo de trabalho que existe um recurso chamado, isso mais no final do semestre, recurso ordinário, que é o recurso cabível em face da sentença de primeiro grau no processo trabalhista. Então, nós temos aí instrumentos próprios para o quê? Para que a gente possa materializar a nossa pretensão de um direito material, mas sim tornando efetivo na esfera do processo judicial. O agravo de petição acabou, professor? Não, continua. Ainda tem agravo de petição no processo de Tem. trabalho? Agravo de petição é aquele recurso cabível, está lá no artigo 897, a linha A da CLT. O recurso cabível em face de decisões no processo de trabalho durante a fase de execução. Prazo de 8 dias úteis. Vão ver isso comigo no final do semestre em execução. Existe sim, sobre as decisões durante a fase de execução. Artigo 897, a linha A da CLT, Márcio. Ok, obrigado. Vamos lá. Continuando aqui, então, temos, para finalizar esses princípios comuns, o princípio da impugnação especificada. O Código de Processo Civil, que traz essa obrigatoriedade da impugnação especificada, leia-se pelo réu. Ou seja, o autor na petição inicial, ele não tem a obrigação de narrar fatos, fundamentar os seus direitos e fazer os pedidos, tudo de forma sincronizada. Os fatos têm que estar sincronizados com os seus direitos e com os pedidos. Caso não estejam, a sua petição pode estar considerada inepta, sem condições de ser apreciada. Bom, quanto à impugnação especificada, quanto à defesa do réu, o réu não pode fazer defesa genérica jamais. Toda defesa, contestação, as impugnações que o autor alega, por exemplo, horas extras, porque ele trabalhava de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite. O réu não pode mencionar que o autor nunca fez horas extras, ponto. Isso é uma defesa genérica. O que o réu tem que fazer em sua contestação? Que o autor realizava a jornada de trabalho de 8 às 17, conforme controle de frequência em anexo, controle biométrico, que comprova lá o registro de entrada, o intervalo intra-jornada, intervalo para refeição, almoço, descanso. Ou seja, a defesa não pode ser apenas genérica, não pode fazer uma defesa de tudo, tem que ser sempre específica. Bom, o autor pediu horas extras, pediu dano moral. São pedidos distintos. Eu tenho que fazer um tópico da minha defesa da inocorrência de horas extraordinárias. Legal, eu vou fundamentar agora, na minha impugnação, o porquê eu entendo que não cabem as horas extras, por exemplo, alegadas pelo autor na petição inicial. E o dano moral? Bom, vou fazer uma defesa específica do dano moral, por exemplo, informando ali na minha impugnação que não houve qualquer fato que levasse a caracterizar tal lesão à honra, nenhum abalo psicológico, enfim, eu tenho que fazer de alguma forma, mas sempre específica. Ainda que eu negue, mas eu não posso fazer geral. Se é mais ou menos um ping-pong. Se o autor fez 15 pedidos, cada pedido eu vou ter que impugnar um a um. Isso é o princípio aí que garante, e é comum do processo civil e do processo de trabalho, é o princípio, alguns chamam de ônus da impugnação especificada. Ou seja, não pode ser genérico. Tudo tem que ser específico, sob pena de, considerada sua defesa genérica, poderá ser considerada como confissão. Você não impugnou de forma específica, poderá ser considerada pelo Poder Judiciário uma defesa sem impugnação, e aí você pode correr os riscos, né, da presunção de veracidade
dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Bom, essa parte aí foi rápida, vocês já tiveram esses princípios aí em processo civil, em constitucional, mas, como a gente combinou na aula passada, eu passei para vocês na nossa plataforma do Classroom. Inclusive, eu vou até... Deixa eu ver... Eu programei aqui para 9 horas. Deixa eu já publicar logo isso aqui. Deixa eu colocar... Pronto. Não está indo. Ah, vai. Agora vai. Vocês vão receber 2 atividades sobre os princípios. E aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, 20 minutinhos para vocês responderem, para depois a gente fazer essa correção. Deve estar recebendo agora aí na plataforma do Classroom essas duas atividades, né, sobre esses princípios que nós tratamos aqui nesse debate aí do primeiro horário. Perfeito? São 9 horas, vou dar para vocês uns 20 minutinhos para vocês fazerem com calma. E a gente volta corrigindo e explicando aí cada opção que vocês vierem assinalar. Perfeito? Eu vou escrever aqui também para caso aqui de colega que entrou depois. Pronto. Eu vou dar um tempo para vocês. Daqui a pouco a gente volta aí. Vou só desligar aqui minha câmera e áudio, mas eu estou aqui. Podem qualquer coisa me chamar. Só para não atrapalhar vocês mesmo, tá bom? Até daqui a pouquinho.
Deixa eu ver aqui. A opção incorreta. Bom, vamos lá então. O princípio da isonomia ou igualdade no processo de trabalho garante um tratamento diferenciado ao trabalhador, quando for a parte hipossuficiente na relação processual. É o que nós dialogamos no primeiro momento. No processo de trabalho, esse princípio ele visa a tratar desigualmente os desiguais, uma vez que o trabalhador é considerado a parte mais vulnerável e o empregador, sempre teoricamente, seria a parte que teria mais condições de se utilizar da ferramenta processual. Então, realmente, nós vamos ver se tem mais à frente um princípio da proteção específico, que é derivado dessa isonomia por tratamento desigual dos desiguais, em que realmente o trabalhador ele tem um tratamento diferenciado, sim, por ser a parte hipossuficiente, ou seja, mais vulnerável na relação processual. Então, a primeira opção está correta. Segunda opção. A isenção do magistrado se configura através do princípio da imparcialidade do juiz. Bom, é exatamente isso, embora a gente dialogou e viu que na prática não é assim, mas a teoria, né, esse princípio traz essa conotação de que o magistrado deverá ser isento e jamais parcial. Também está correta. A terceira opção diz que, segundo o princípio da motivação das decisões, nem todas as sentenças deverão ser fundamentadas pelos magistrados. Não, isso é uma garantia constitucional, lá do artigo 93, inciso 9. Toda decisão judicial tem que ser fundamentada. Essa seria, então, a opção incorreta da nossa atividade. E para só verificar a última opção, o princípio do acesso à justiça garante que todos tenham o direito de acesso ao poder judiciário, ainda que seja uma causa improvável, ainda que seja um pedido completamente absurdo. O acesso à justiça é uma garantia constitucional fundamental, sim. Perfeito. Então, no caso, a resposta incorreta seria a opção 3, conforme artigo 93, inciso 9, da CF/88. Ou seja, toda decisão judicial tem que ser fundamentada. É condição sine qua non. Não pode ser objeto de mitigação. Vamos lá. A outra atividade, vamos ver aqui. Desculpa, vamos voltar. A outra atividade seria sobre os princípios comuns, processo civil e processo do trabalho. Nesse caso, era para assinalar a opção correta. Primeira opção. O princípio da demanda garante a existência de processo judicial, ainda que sem parte autora. Não. O princípio da demanda, ele diz que o processo judicial, ele se inicia através do quê? Da provocação da parte autora. Então, precisa sim, segundo esse princípio, de ter a parte autora que vai provocar o Poder Judiciário para que, aí então, depois, venha o impulso oficial do processo. Mas, nesse momento, precisa sim da parte autora. Segunda opção. Toda a manifestação em resposta do réu como contestação, ou seja, a defesa do réu, deverá ser devidamente específica sobre os fatos narrados pelo autor na peça exordial. Sim, essa está correta. Ou seja, a defesa do réu tem que ser o quê? De maneira específica, ponto a ponto, item a item, e principalmente sobre os fatos narrados pelo autor na peça exordial, na petição inicial, peça vestibular, como vocês entenderem melhor. Então, a segunda opção está correta. Vamos ver a terceira. O processo judicial será iniciado, regra geral, por iniciativa da parte autora e deverá ainda ser desenvolvido por impulso do próprio autor. Não, esse impulso é oficial. Esse impulso é do Poder Judiciário, não do próprio autor. O autor ele vai retirar o Estado, o Poder Judiciário, da inércia.
ele provoca. Mas a partir do momento que ele provoca, o impulsionamento é oficial, é do próprio Poder Judiciário, por exemplo, quando ele determina a citação do réu para vir em juízo e praticar a sua resposta. Então, a terceira opção está incorreta. E a quarta opção, pelo princípio da instrumentalidade, o processo judicial deverá ser o meio de instrumento oficial da justiça. Essa também está correta. Eu me equivoquei aqui. Eu botei duas opções corretas. Realmente, o processo judicial é um instrumento necessário para o quê? Para ser o meio oficial que este Poder Judiciário vai permitir às partes, nesse processo judicial, seja a parte autora, a parte ré, de se manifestarem, dialogarem, debaterem e, acima de tudo, produzirem as provas e ter aí todo aquele princípio que a gente falou anteriormente, né, da ampla defesa estendida a todos aqueles que participam da relação processual, seja um ou mais autores, um ou mais réus, enfim. Então, aqui eu me equivoquei. Então, tanto a opção 2 quanto a opção 4 estão corretas. Falha minha. Isso aí. Bom, vi que a grande maioria de vocês aí acertou, chegaram depois. Essa resposta da contestação aí, eu só não marquei essa aí, marquei instrumentalidade, porque deverá ser devidamente específica, mas a contestação também não pode ter pontos aí de prescrição, decadência, coisas fora do que está na manifestação, na inicial. Essa segunda aí ficou nesse aí. Então, especificamente aí, ser só o que está na exordial ficou meio duvidoso, mas para mim estava errada também, porque tem alegações que podem não estar na exordial. Então, olha só, vamos raciocinar comigo. Se não está na petição inicial, o juiz não pode apreciar. Se não está na petição inicial, você não precisa se manifestar. Inclusive, é o seguinte, vamos imaginar que o autor esqueceu de pedir alguma coisa. Você vai se manifestar em contestação? Não. Porque a decisão do juiz... Mas o senhor pode alegar que ele não é parte legítima, o senhor pode alegar que aconteceu uma prescrição, que houve decadência, que não tem nada específico com a inicial, né? Entendeu? Na minha visão, também estaria errada a frase, mas tranquilo. São as preliminares de mérito, professor, que ele está falando. Isso, exatamente. Está falando sobre a preliminar na contestação, que não é o momento ainda. Eu entendi o teu raciocínio, tá? Mas o nosso primeiro momento ainda é muito superficial. Por exemplo, você pode preliminarmente alegar a ilegitimidade passiva, ou seja, você não deveria ser réu do processo, a ilegitimidade ativa, quando o autor não teria a legitimidade para propor ação. Você poderia, embora a prescrição é matéria de mérito, né, mas preliminar, tá? Cuidado. E assim, temos outras questões, a litispendência, que é o processo idêntico em curso, a própria coisa julgada material, ou seja, a preclusão máxima, quando aquele processo já teve uma decisão de mérito, transitar e julgada, e a parte autora requeriu mais uma vez a mesma ação. Mas aí, eu assim, entendo perfeitamente o que você falou, é que nós estamos ainda numa fase bem superficial do processo de trabalho. Eu só queria deixar para vocês esse recado, que a contestação tem que ser sempre específica. Até mesmo a questão preliminar, você não pode falar preliminar de inépcia da petição inicial. Ponto. Tá, mas por que inépcia? Não, preliminar de inépcia que você entende, por exemplo, que o autor narrou os fatos e os fatos não estão de acordo com a fundamentação e o pedido é completamente controverso aos próprios fatos e fundamentos do autor. Isso é uma petição inepta. Então, ainda na preliminar, você precisa também ser específico. Tá? Mas eu entendi o que você falou. Se fosse uma aula mais avançada... É que o início da frase, entendeu? Para mim, tornou ela errada, mas foi que foi. E... Boa aula, obrigado pela aula, professor. Tá registrado, eu concordo com você. Mas é porque agora eu não quero ainda entrar muito
profundamente na esfera da contestação. Vamos ter um momento oportuno, não tenha dúvida disso. Mas agradeço aí a tua intervenção. Tecnicamente, você está correto. Fique tranquilo. Valeu, professor. Até a próxima. Um abraço, meu irmão. Até a próxima. Bom, meus amigos, então, vou me despedir de vocês. Sexta-feira. Conseguimos suportar quase 4 tempos, né? Quase. Fomos até 9h30. E confesso a você, eu sei que é muito difícil a gente ficar 4 tempos consecutivos com a mesma disciplina. Mas eu acho que essa dinâmica do trabalho deu uma refrescada aí. Eu acho que deu certo. Mas a gente vai melhorando a cada hora, tentando fazer um método melhor. Tá bom? Desejar aí a todos. Sempre em frente. Isso aí, meu irmão. Valeu, Márcio. Um abraço, professor. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tenham Boa noite. Para todos nós, excelente final de semana. Boa semana aí, professor. O Flamengo vai perder, professor. É ruim. Já somos líderes, já. Segue líder. Não. Futebol, mano. Abração, galera. Fiquem com Deus. Boa noite aí, professor. Abraço. Juízo. Se cuida. Um abraço, meus amigos.